Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluno, querida aluna. Professor Bruno Jeremias com você e hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo para o Enem. É a Grécia Antiga. Então vamos falar de uma das principais civilizações, sociedades que nós temos na nossa história, porque ela é a base da nossa filosofia, do teatro e de coisas que compõem o nosso dia a dia. Então a Grécia é de fundamental importância, é um assunto bastante cobrado no Enem. Então, vem comigo, vamos estudar as características principais da história grega, uma das sociedades clássicas. Então, lembrando que quando a gente fala de história clássica, a gente basicamente está falando de Grécia e Roma, que será o assunto da nossa próxima aula, ok? Então, características gerais. Estamos falando aqui das características geográficas. Para começar, um território acidentado. A região da Grécia ela era basicamente uma região montanhosa, fica na península, a famosa Península Balcânica, uma região com relevo muito acidentado, e quando a região tem um relevo muito acidentado, ela não favorece a agricultura. Qual é a solução quando a agricultura não é muito viável na região? Comércio. E como é uma península, está ali dentro do mar Mediterrâneo, a navegação e o comércio marítimo serão basicamente a base econômica de boa parte das cidades gregas, ok? Outra marca importante da Grécia é a descentralização política. Lembrando, e assim como os sumérios, o primeiro povo estudado na aula de Mesopotâmia, que era formado por um conjunto de cidades-estados, a Grécia também se comporta dessa maneira. A Grécia ela é formada por um conjunto de cidades-estados. Então, não existia o Império Grego, não existia o país Grécia naquele período. A Grécia Antiga ela era um conjunto, cidades na mesma região, que falavam a mesma língua, né? E por isso eles entendiam que tinha uma unidade. Mas essas cidades-estados eram rivais entre si, disputavam comércio, nós vamos ter batalhas, nós vamos ver mais à frente entre elas. Então, a Grécia era um conjunto de cidades-estados, por isso que não existia uma centralidade política, mas sim uma descentralização política, porque cada cidade-estado tinha suas características. As mais famosas delas são Atenas e Esparta, que serão as abordadas ao longo da nossa aula. Qual era o modelo econômico deles? Era o modo de produção escravista. O modo de produção escravista, pessoal, o modo de produção de todo mundo trabalha para o Estado, e esse trabalho muitas vezes tinha que ser voluntário. Você não recebia nada para trabalhar para o Estado, a não ser poder receber, no final das colheitas, os grãos em que era distribuído para os cidadãos. Modo de produção escravista, todo mundo trabalhava para o Estado, o camponês, então vamos fazer uma ponte, vamos fazer um edifício, um palácio, todo mundo dava a sua contribuição. Por falar em contribuição, as contribuições que eles deixaram para nós, a arte, na ciência, na filosofia, formadores da cultura ocidental. Então, muito do que a gente bebe hoje em filosofia, em ciência e também na arte, por exemplo, teatro, nós aprendemos com os nossos queridos gregos. A história grega ela é dividida em 5 fases, ok? Ela é dividida em 5 fases, fizemos isso para facilitar o aprendizado dos alunos. Então, os historiadores dividiram a história deles em 5 fases. O primeiro período é o período pré-homérico ou creto-micênico. Preste atenção, na história nem sempre existe apenas um nome para determinada coisa. Essa coisa pode ter 2 ou 3 nomes, então quando a gente está falando da primeira fase da história grega, você pode encontrar lá no Enem pré-homérico ou creto-micênico. Não se assuste se achar creto-micênico, é a mesma coisa de pré-homérico. Foi o período do povoamento, da formação, o surgimento daquele povo, que falava o grego, daí a origem do nome, e que formaram essa bela civilização. Se o primeiro período é o pré-homérico, o segundo é o homérico, prefixo latim para antes. Então, nós temos na segunda fase o período homérico, o período onde todas as fontes históricas principais desse período foram os poemas da Ilíada e da Odisseia, que daqui a pouco vou comentar com vocês.
A terceira fase é o período arcaico, a formação das cidades-estados, que são chamadas carinhosamente de polis. Então, quando a gente está falando de polis, estamos falando das cidades-estados da Grécia. Polis, política, e a origem da palavra política vem de polis, né? Então, a política é a arte de administrar a polis, ou seja, é a arte de administrar cidades. Aí a origem da palavra política para vocês. O período clássico é o auge dessas polis, principalmente Atenas, que vai ficar muito rica, muito poderosa. E por último, o período helenístico, que é o período da decadência, o enfraquecimento das cidades-estados gregas, as polis, e o domínio dos macedônicos na pessoa de Filipe II e posteriormente do famoso Alexandre o Grande, que era filho de Filipe II. Ok? Então agora vamos abordar nesse tópico 3 as principais fases. Vamos falar de cada uma dessas fases aí da história grega. E a primeira fase é o período pré-homérico ou período creto-micênico. Observe que eu coloquei aqui embaixo o período creto-micênico. Por quê, Bruno? Porque foi durante esse período o domínio daquela região era exercido pela ilha de Creta. Se você observar o mapa da Grécia, você vai observar que abaixo da Península Balcânica tem uma ilha, que é a ilha de Creta. E todas as ordens, o povo que dominava aquela região no início do povoamento da Península Balcânica era o povo cretomicênico, era o povo cretense ali, que era a junção dos cretenses mais os aqueus. E então a Grécia era uma junção, uma verdadeira salada de vários povos. E os primeiros a mandarem naquela região foi o povo cretense. Ok? Quais eram as características dos cretenses? Comércio marítimo. Então, como a agricultura era complicada naquele período, eles desenvolveram um comércio marítimo muito forte. Isso nós vamos chamar de talassocracia, o poder nas mãos da elite comerciante. Então, quem mandava? Quem tinha o poder e o controle do comércio marítimo. Okay? E eles já tinham a escrita silábica. É uma evolução da escrita cuneiforme, que depois vai evoluir ainda mais, E nós vamos falar depois também da escrita dos fenícios, que eles que criaram o alfabeto reduzido, esse alfabeto que a gente conhece hoje, de 22 a 23 letras. O nosso atualmente já tem 26, porque foram colocados outros símbolos. Então, os povos que dominaram, o primeiro, os cretenses, eles dominavam a partir da ilha. E dentro do continente, já na Península Balcânica, nós vamos ter os micênicos, que depois vão dominar a ilha de Creta. E é daí que surgiu a lenda do Minotauro. Todos aqui já viram falar da lenda do Minotauro. A lenda do Minotauro foi uma narrativa criada para explicar como foram que os micênicos destruíram os cretenses. Então, o Minotauro representa o poderio cretense, e os heróis que invadiram o labirinto dele e destruíram o Minotauro representam os micênicos. Então, cretenses na ilha de Creta, os micênicos já na Grécia continental, eram os aqueus. Conquistaram os cretenses, porém assimilaram alguns de seus valores culturais. Naquele período era muito comum isso, um povo pegar as características culturais de um outro povo. Até porque eram povos que estavam surgindo, estavam se iniciando e não tinham as suas peculiaridades culturais. Então era muito comum absorver a escrita, absorver a língua de outro povo, a maneira de lutar, alguns traços culturais. Era muito comum os povos se copiarem naquele período. Observem aqui nesse mapa e vocês vão ter uma noção melhor do que eu falei anteriormente. Está aqui a ilha de Creta. Então, num primeiro momento, nós tínhamos o domínio da ilha de Creta sobre todo o resto da parte onde era formada a Grécia. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a famosa Macedônia e Alexandre o Grande. Então a Grécia era formada por povos que se estabeleceram nessa região aqui, primeiramente liderados aqui pelos cretenses e posteriormente o domínio vai ser pelos países ou pelos povos que estavam na parte da Península Balcânica. Ok? Então, vamos lá. Uma das marcas e o que fez surgir a civilização grega foi isso aqui, pessoal. A junção de vários povos aqui nessa região.
aqueus, eólios, jônios, os dórios, que eram famosos pela violência, né? E foram dos dórios que surgiram os espartanos, tão conhecidos espartanos, os maiores guerreiros da história antiga. Então, a Grécia ela foi formada pela junção de vários povos que existiram nessa região aqui, ok? E foi nesse período aqui, com a chegada dos dórios, os dórios invadiram, eles vieram do norte da Europa, aconteceu a primeira diáspora. E o que é diáspora, Bruno? Fuga, pessoal. A primeira fuga do povo grego aconteceu com a chegada dos dórios. Era um povo tão violento que quando chegaram na região, vários povos daqui fugiram para o leste. Fugiram para o leste e formaram comunidades nessa região aqui. Até na Ásia Menor foi formada algumas comunidades gregas. Então a primeira diáspora, eles vieram para essa região aqui, o leste, à direita do mapa, ok? Foram para o Mar Egeu, foram para a Ásia Menor, todas essas ilhas aqui foram ocupadas pelos gregos com medo da violência dos dórios. E aí eles formaram colônias, preste atenção. Então, vieram vários povos morar aqui, os dórios chegaram e bagunçaram. Vários povos fugiram e formaram comunidades ao longo do Mar Egeu. E formaram colônias lá. Ok? Chegamos no período homérico. Então, o período pré-homérico é o início da história grega. Chegada dos povos e a primeira diáspora. O período homérico, ele tem esse nome por causa das obras do poeta Homero, um poeta cego, acreditava-se que ele era cego, alguns dizem que ele nem chegou a existir, mas as únicas coisas que nós temos para basear a nossa história, a nossa aula sobre esse período são dois poemas épicos escritos por Homero, que é a Ilíada e a Odisseia. Poemas com mais de 10.000 versos, e naquele período eles não eram escritos, eles eram cantados. A melhor maneira de você aprender o que era ensinado naquele período era através da música. Podem reparar, vocês aprendem mais cantando do que apenas só lendo. Então a Ilíada e a Odisseia eram poemas cantados. A Ilíada fala sobre a história da Guerra de Troia, que tem filme a respeito, e a Odisseia vai falar a respeito do retorno de Odisseu, que ganhou a Guerra da Ilíada e soube que estavam assediando a sua esposa, e aí ele vai voltar para casa, e esse retorno ele vai ter que enfrentar deuses mitológicos e tudo mais. Então é uma história muito rica em que esse retorno é chamado de Odisseia. Então a Ilíada, a Guerra de Troia, a Odisseia posterior à Guerra de Troia. Lembram daqueles povos que fugiram e formaram comunidades, fugiram dos dórios? Eles vão formar comunidades chamadas de genos. Eles vão formar fazendas, vamos chamar de fazenda para facilitar, chamadas de genos, que era organizado em uma organização familiar, onde o pai era o líder. Então nós temos aqui uma sociedade patriarcal. O pai era o líder, era chamado de pater familias, que traduzindo aqui para nós é o mesmo que dizer o pai de família. Ok? A hierarquia era toda baseada no parentesco, né? Não permitia muito outras pessoas, de outras famílias se envolver, e a propriedade era de todos. Lembra, a propriedade era de todos, mas era liderado pelo pai de família, o homem mais velho, o pai, ele que governava, ele que tinha o direito sobre a vida e a morte de todos, né? Ele que governava, que dava as normas. É daqui, pessoal, que vai surgir as cidades e estados. Observe, indivíduo com indivíduo gera uma família. Família com família geram genos, geram fazendas, essas fazendas vão crescer, vão gerar as fátrias, essas fátrias vão crescer, vão gerar as tribos, e dessas tribos que irão crescer, porque as pessoas têm filhos, né, faz enxerimento, vai gerar as cidades, os demos quer dizer povo, e desse povo, quando ele começar a se organizar, nós vamos ter a polis, que é a cidade grega. Então, polis
é a cidade grega. E a partir do momento que nós temos a cidade grega formada, nós vamos deixar de usar a palavra patese para o líder e agora vamos chamar de basileu. Cada cidade vai ter o seu basileu, ok? Que era o rei dessas cidades. Então a Grécia ela se formou disso. Observe, só recapitulando o que a gente viu. Nós tínhamos vários povos vivendo nessa região. Os dórios chegaram, alguns povos fugiram e formaram comunidades rurais ao longo do Mar Egeu. Essas comunidades cresceram e fundaram cidades independentes. E assim surgiram as cidades gregas. Essa fuga que gerou a formação das cidades, nós chamamos de primeira diáspora grega. Então, o motivo da primeira diáspora grega foi a chegada ou a invasão dos dórios àquela região, ok? A partir desse momento, nós vamos ter aí uma nova configuração social. Imagine aqui uma pirâmide. Eu vou desenhar aqui para vocês uma pirâmide, a famosa pirâmide social, Então, a pirâmide social grega era formada dessa maneira aqui. No topo, os eupátridas, significa os bem-nascidos, é aquela pessoa que já nasce rica, uma família que tem posses, uma família que tem bens, tem as melhores terras. Depois, os georgóis, eram os pequenos proprietários de terra, tinham as piores terras. E embaixo, os tetas, os marginalizados, as pessoas que não tinham terra, muitas vezes viviam como escravos. Ok? Observe, pessoal, nesse mapa aqui, essa parte foi a parte ocupada pelos gregos ao longo da primeira diáspora grega. Eles ocuparam essa região aqui. Só que os eupátridas, mais fortes, mais poderosos, eles assumiram e tomaram de conta das melhores terras. E alguns tetas e georgóis começaram a passar fome. Não tinham como se alimentar, não tinham onde viver, porque as terras estavam sendo dominadas pelos principais eupátridas. É aí que vai ter a segunda diáspora grega. A primeira foi para esse lado aqui. A segunda vai ser para o oeste. Essa região foi ocupada pela primeira diáspora grega. Na segunda, alguns gregos vão migrar para essa região aqui. E essa fuga atrás de alimento, atrás de terra, nós chamamos de segunda diáspora grega. Então, a segunda diáspora grega foi a necessidade de terras. A necessidade de terras vai provocar a segunda diáspora grega. Cuidado para não trocar os motivos das diásporas. Então, nós temos a primeira diáspora grega, Bruno. Qual foi o motivo? A invasão dos dórios. Era um povo muito violento, um exército muito bem treinado. E a segunda, Bruno, qual foi o motivo da segunda diáspora grega? A busca e a necessidade de terras para viver, para iniciar suas plantações e aí futuramente iniciar uma comunidade. Então, motivo da primeira diáspora, invasão dos dórios. Motivo da segunda diáspora, a necessidade por terra para não passarem necessidade. Bom, período arcaico. Nós estamos agora na terceira fase da história grega. Período arcaico. Arcaico é uma palavra muito associada a antigo, a algo inicial. Então, aqui, pessoal, no período arcaico, que nós temos a consolidação das cidades-estados. Então, as cidades-estados já cresceram e vão virar as famosas polis gregas. As polis gregas são chamadas, como nós chamamos as cidades-estados gregas. Então, elas vão evoluir, isso vai variar de cidade-estado para cidade-estado. Então, como elas são cidades-estados, elas têm características próprias. Algumas vão ser monarquias, outras vão ser oligarquias, outras vão ser tiranias, outras vão ser democracia e outras, pessoal, vão passar por todas essas. Então, se nós pegarmos o exemplo de Atenas, Atenas ela vai ter uma configuração em que o período inicial vai ser uma monarquia, depois oligarquia, poderosos mandando, depois as tiranias, o governo dos tiranos e, por fim, a democracia, onde o demo, o povo governa. A democracia é um governo do povo. Então, Atenas ela é muito interessante de se estudar porque ela vai ter
essas quatro partes aí, essa evolução política muito bem definida. Vai passar por monarquia, oligarquia, tirania e democracia. A gente vai ver cada uma delas, ok? Vamos ver cada uma delas aí. Observa aqui no mapa, os territórios controlados por Atenas. Essa parte aqui mais escura, região da Ática, né? Territórios controlados pela Esparta, território aqui da Península do Peloponeso, né? E esses outros aqui eram territórios aliados de Esparta. Então, Esparta e Atenas serão as duas principais polis. Elas vão ser as mais influentes, elas vão ser as que mais vão dominar aquela região aí. Tudo isso é um período arcaico, é um período de fortalecimento das cidades-estados gregas, ok? Vamos falar sobre a primeira delas, vamos falar sobre Esparta. Está aqui nessa imagem. Creio que alguns de vocês já assistiram o filme 300 Esparta. Aqui na imagem, o ator representando o famoso rei Leônidas, na Batalha de Termópilas. Bruno, aquela história aconteceu? A Batalha de Termópilas, sim. Não daquela maneira que o filme retrata, até porque o filme foi baseado em um gibi, em uma revista de quadrinhos. Mas a Batalha de Termópilas aconteceu, sim. Não daquela maneira tão bonita e heróica como é retratado no filme. Okay? Então, Esparta, as principais características da cidade-estado de Esparta. Olha aqui, primeira característica dela. Lá, a política era oligárquica. Quando eu digo oligarca, pessoal, vamos entender que era assim. Ela era governada por uma elite muito poderosa. Uma elite. Então, era um governo, se era governado pela elite, ela era um governo de poucos. Um governo onde poucos podiam mandar, ok? Então, Esparta era governada por uma elite de poucas pessoas, ok? Eles eram formados pela união de várias tribos dórias. Então, Esparta surgiu dos dórios, aqueles dórios que formaram a primeira, que causaram a primeira diáspora grega. Principal característica cultural deles, o militarismo. Desde criança, todo espartano livre, ele era treinado e educado para ser um soldado. Então, isso era muito forte, muito forte. Vocês que assistiram o filme, vocês puderam ver que a luta, a briga, a guerra era algo muito forte dentro da sociedade espartana, ok? Então, vamos lá. Vou traçar aqui uma pirâmide para nós imaginarmos que aqui nós temos a pirâmide social espartana, ok? Então, na primeira classe nós temos os espartanos. Primeira parte da pirâmide nós temos os espartanos. Eram os homens livres, os cidadãos livres, homens e mulheres livres. Eles que tinham o poder político, o poder religioso e militar. E só eles eram considerados cidadãos. No meio da pirâmide tem a classe média, que nós vamos chamar aí de periecos. Os periecos, a palavra perieco nos lembra periferia. Por que eles eram chamados de periecos? No centro da cidade de Esparta moravam os espartanos. E ao redor deles moravam os periecos que prestavam serviço aos espartanos. Então, eles viviam na periferia da cidade de Esparta. Daí o termo periecos. Eles viviam na periferia. Então, eu entendo dessa maneira. Povo dos arredores, eram estrangeiros, comerciantes, artesãos, eram livres, mas não podiam participar da política. E se Esparta entrasse em guerra, eles eram obrigados a lutar. Eles não tinham o treinamento que os espartanos tinham, mas eles eram obrigados a lutar. Tinham que lutar, senão eram expulsos da cidade. E, como sempre, embaixo das pirâmides sociais, na última classe, nós temos aqui os ilotas. Os ilotas eram os servos, eram os escravos do Estado, sem direitos políticos e oprimidos pelos espartanos. Eles trabalhavam basicamente no campo. Era a principal função do escravo naquele período, trabalhar no campo. Então, quem lutava? Os espartanos e os periecos. Os ilotas eram escravizados, ficavam trabalhando para manter os suprimentos daquela cidade. Então, principal marca de Esparta, Bruno, o militarismo. O militarismo é a principal marca espartana. A criança com 7 anos já começava o seu treinamento bélico, aprendia a bater, a sofrer, a passar fome, a se tornar alguém muito ríspido para ser um bom soldado
né? E ele poderia lutar, se quisesse, até os 60 anos. Mas se ele chegasse até essa idade, ele poderia lutar até os 60 anos, para depois, talvez, entrar na Gerúsia, que era o Senado espartano. Ó, preste atenção agora, nós vamos falar sobre a estrutura política espartana. Ok? Quem era o poder executivo? O poder executivo de Esparta era exercido por 5 éforos, 5 sábios, 5 homens que tinham mais conhecimento. Era o famoso éforato. Eles eram eleitos anualmente. Uma característica de Esparta interessante é que lá existiam 2 reis. Era a famosa diarquia. Que vem de 2. Um controlava o exército e o outro controlava a religião. Ok? Nós tínhamos também os gerontes. Gerontes que tinham o poder legislativo, ou seja, eles criavam as leis. Gerontes criavam as leis e também formavam o conselho dos anciãos. Para você ser um geronte, você tinha que ter mais de 60 anos. Tinha a Assembleia Popular, que era a Ápela, formada por homens que tinham mais de 30 anos, e o exército, os hoplitas eram chamados os soldados espartanos, eram homens de 18 a 30 anos, era um exército oficial dos espartanos. E aí, os ilotas, como eu falei, na pirâmide social nós temos que eram os camponeses, os escravos, e aqui os periecos, que eu já citei anteriormente, eram convocados para o exército caso necessitasse da ajuda deles para aumentar o número de soldados. Então, as características da política espartana é o seguinte: nós temos 2 reis, um mandava no exército, outro na religião. Nós temos o Senado, que era a Gerúsia, que era formado por 28 senadores, nós vamos chamar aqui de gerontes, eles criavam as leis. Nós tínhamos uma Assembleia Popular, formada por todos os homens, e nós tínhamos também o éforo, que era como se fosse um judiciário, um poder executivo. Eles organizavam as cidades, eram eleitos anualmente, era um éforato. Ok? Agora a gente entra na segunda cidade-estado importante daquele período. Além de Esparta, nós temos a polis de Atenas. Atenas ficava numa região um pouco distante de Esparta. Esparta ficava na península do Peloponeso. Atenas vai ficar na região da Ática, uma região muito montanhosa, uma agricultura complicada. Por isso que eles vão desenvolver principalmente o comércio marítimo. Olha só que barquinho bonito que eu estou fazendo aqui. Comércio marítimo, uma das marcas da economia ateniense. É aqui em Atenas que a gente vai ver pela primeira vez na história essa palavra aqui, democrático, porque foi em Atenas que surgiu a nossa querida democracia, que nada mais é um governo do povo, um governo onde o povo participa. Mas para Atenas chegar na democracia, ela teve que comer muito feijão, teve que passar por muitas situações. Ok? Então, na formação ateniense, Atenas foi formada pela junção desses 3 povos aqui: aqueus, mais os eólios, mais os jônios. Eles formaram a cidade de Atenas. No início, a política lá era oligárquica, ou seja, só os poderosos mandavam. O controle político estava todo nos bem-nascidos, nos ricos, nos famosos eupátridas. Eram eles que mandavam. Então, mandavam os eupátridas, mas tinham também os arcontatos, eram como se fossem assembleias. Tinham 9 arcontes lá. Eles cuidavam do exército, da religião e do poder judiciário. Eles julgavam os crimes. E quem tomava de conta dos arcontes? O Areópago. O Areópago era uma outra assembleia que tomava o controle dos arcontes. Então, a política ateniense no início era dividida dessa maneira: tinha os eupátridas, tinha os arcontes e tinha o Areópago, um ajudando o outro a governar a cidade. Aqui embaixo uma gravura de um teatro ateniense, lembrando que Atenas foi um dos principais fundadores do teatro. Muita gente sentava aqui, não tinha microfone e todos conseguiam escutar.
chegamos aqui na sociedade ateniense. Vamos fazer a nossa velha e famosa pirâmide. Imaginar aqui uma pirâmide, porque essa pirâmide é a pirâmide social. No topo, quem é que está, pessoal? Os eupátridas, os bem-nascidos, os grandes proprietários de terra. Depois os georgóis, os pequenos proprietários. Depois os camponeses que não tinham terra, trabalhavam nas terras dos eupátridas ou dos georgóis, que eram chamados de tetas. Depois os tecnais, que eram os artesãos, viviam nas cidades. Os dimeugos, que eram os comerciantes. Os metecos, que o Enem gosta de cobrar, os metecos, que eram os estrangeiros. Todo aquele que morava em Atenas, mas não era filho de pai, mãe, avô, vizinho, cachorro ateniense, era chamado de meteco. E, como sempre, na base da pirâmide, olha só quem está. Os escravos. Okay? Olha só nesse gráfico aqui, pessoal, que a maior parte da população ateniense era formada por escravos. Né? Por isso que está na base da pirâmide. A maior parte da pirâmide é a sua base. Então, os escravos compunham a maior parcela da sociedade ateniense. Agora nós vamos começar a ver o passo a passo para Atenas sair de uma política oligárquica e chegar até a famosa democracia, que é o modelo político que nós utilizamos até hoje. Ok? Então vamos lá. Reformas políticas para atenuar os conflitos. Atenas não era uma cidade perfeita, apesar de ter muita coisa boa, o teatro e tudo mais. As desigualdades sociais entre os eupátridas e os camponeses, os homens livres que não tinham tanta posse, era gigantesca. Então existiam muitos conflitos sociais dentro de Atenas, né? Então várias pessoas vão tentar acabar com esses problemas. Então vamos falar aí no primeiro aí, ó. Drácon, qual foi a solução que Drácon apresentou para minimizar os problemas sociais de Atenas? Escrever as leis. Mandar escrever todas as leis, porque assim iria acabar o engano. A pessoa se utilizar da mentira para se aproveitar, dizendo que algo é proibido sem esse algo ser, dizendo que algo é permitido sem esse algo ser permitido. Então, com as leis escritas, vai estar tudo lá registrado, só você chegar e conferir. Depois nós vamos ter Solon, ele vai propor o fim da escravidão por dívida. Era algo muito comum. Os homens livres, mas sem posses, contraíam dívidas com os eupátridas, não tinham como pagar, e qual era a maneira que eles viam de pagar suas dívidas? Se tornando escravos. Então isso era muito comum em Atenas. Homens livres se tornando escravos, aí perdiam toda a sua liberdade. Ok? Então, fim da escravidão por dívida foi uma medida de Solon. A divisão censitária da sociedade em 4 tribos. Ele vai dizer que a sociedade deve ser dividida agora em 4 pedaços. E o que define você ficar em cada um desses 4 pedaços é a sua renda. Essa palavra aqui, censitária, pessoal, ela significa renda, observação de renda. Então, de acordo com o que você ganha, você vai entrar em uma dessas tribos. Então, vamos dividir a sociedade em 4 pedaços de acordo com o que você ganha. E não pelo seu nascimento. Observe, antigamente a sociedade era dividida de acordo com que você nascesse. Então, você nasceu eupátrida, ou seja, no topo da pirâmide, mesmo que você ficasse liso, você ia continuar sendo um eupátrida. A partir da divisão proposta por Solon, não. Você é um eupátrida, mas você perdeu sua renda, então você agora vai ser de uma classe menor. Ok? Nós tínhamos a Bulé, era a assembleia formada por 400 membros. Ele também vai propor a criação da Assembleia Popular, onde o povo vai ter voz, né? Era a Assembleia Popular, a famosa Eclésia, que iria aprovar as leis criadas pela Bulé, que funcionava como uma Câmara ou um Senado. E nós tínhamos um tribunal para julgar as causas da cidade, que era o Elieu. Depois nós vamos ter os tiranos. Esses aqui eram os legisladores, Drácon e Solon. Depois nós vamos ter os tiranos, os mais famosos deles, Pisistrato, Hiparco e Hípias. Eram os tiranos. Bruno, o que é que define uma pessoa ser um tirano? É alguém que pega o poder à força. Todo aquele que assume o poder através da força encaixa-se no tirano, nesse adjetivo de tirano. O que é que eles vão fazer?
obras públicas para gerar emprego e diminuir os atritos, ou seja, dando emprego aos mais pobres para que eles tenham uma renda para diminuir as diferenças sociais. E aí vem o pai da democracia, Clístenes, o pai da democracia. É esse rapazinho aqui, ele é o pai da democracia, ok? Clístenes. Ele vai fazer uma revisão social, né? Antes era dividido em 4. Ele agora vai dividir a sociedade em 10 tribos. A Bulé, que antes tinha 400 membros, agora vai para 500 membros. E a Eclésia, né, agora vai ter 6.000 membros com mais poder. Ele vai criar o Tribunal do Ostracismo. Esse tribunal aqui, ele afastava todo aquele que atentasse contra a política democrática de Atenas. Ele era expulso da cidade por vários anos. Qualquer um que cometesse um crime contra a democracia, ele passava pelo Tribunal do Ostracismo. Ele era afastado temporariamente da cidade. É com Clístenes, né, que nós vamos ter aí a estabilidade social e o progresso de Atenas. É um período em que Atenas vai crescer bastante. Mulheres, metecos, que eram os estrangeiros e os escravos, continuam sem direitos políticos. Quem era considerado cidadão lá? Homem, adulto, filho de pai e mãe ateniense nascidos em Atenas. Ou seja, tinha que ser cidadão bem purinho para ser considerado um ateniense. Ok? Chegamos no penúltimo período da história grega, chegamos no período clássico. A palavra clássico vem do período belo, período bom, porque foi o período em que Atenas teve o seu apogeu, um período de muita riqueza, né? Só que nesse período aqui também vai ter as guerras, pessoal. A primeira grande guerra desse período foram as guerras médicas, né? Guerras médicas tem esse nome por causa que o povo que existia nessa região aqui, que foi o povo que entrou em guerra com os atenienses, era o povo medo-persa. O povo medo-persa. E daí o nome Guerras Médicas, por causa dos medos, que foi um povo anexado pelos persas. Já tem um asterisco aqui, mostrando que quem vai vencer essa guerra são os gregos. Então, as Guerras Médicas foi a guerra entre os gregos e os persas pelo domínio da Península Balcânica. Para vencer os persas, os gregos, orientados por Atenas, fundaram a Liga de Delos. Era uma maneira de arrecadar dinheiro das cidades, né? Mandar para a ilha de Delos, e da ilha de Delos eles comprar arma, fornecer suprimentos para os soldados e vencer a guerra. Okay? Só que depois que a guerra acabou, a Grécia ganhou, Atenas continuou cobrando dinheiro à Liga de Delos. Pegava esse dinheiro e investia todo na cidade de Atenas. Então Atenas se valeu do dinheiro da Liga de Delos e cresceu exponencialmente. Com raiva disso, Esparta vai criar uma liga também, que é a famosa Liga do Peloponeso, para derrotar essa hegemonia, esse poderio que Atenas vai adquirir. Esse período de riqueza do auge de Atenas vamos chamar de século de Péricles, que vai ser o legislador da cidade daquele período. Ele vai instituir o soldo, ou seja, um salário para quem for do exército, né? Cargos públicos agora receberão um salário, serão cargos públicos remunerados, e ele vai agir de maneira imperialista com as outras cidades da Liga de Delos. A guerra contra os persas acabou. Mesmo assim, Atenas está sugando o dinheiro das outras cidades, ok? Então, nós vamos ter transferência de recursos financeiros de Delos para Atenas, e por isso que Atenas vai viver o seu período clássico. Como eu falei, Esparta, com raiva, vai criar a Liga do Peloponeso e vai entrar em guerra contra Atenas. Então, nós temos aí a Guerra do Peloponeso, entre Esparta e Atenas, ok? Então, a democracia ateniense agora vai entrar em crise, né? Então, tem a Guerra do Peloponeso, Esparta derrota Atenas, né? Então, nós vamos ter breve período de preponderância de Esparta e, posteriormente, de Tebas. Então, as três principais estados na Grécia eram Atenas, Esparta e Tebas. Só, pessoal, que observe comigo. A Grécia passou por uma grande guerra de vários anos contra os persas. Quando acabou essa guerra externa, ela começou uma guerra interna.
Ou seja, se destabilizou. Não existe nada que gaste mais nesse mundo do que uma guerra. Se aproveitando dessa instabilidade política, o povo macedônico, que existia acima da Grécia, liderados pelo rei Felipe II, que era conhecido por ser muito cachaceiro, né? Felipe II vai se aproveitar dessa instabilidade e vai dominar a Grécia. Então, no período helenístico, nós temos o final da história grega, a história da Grécia como uma civilização, né, que nós observamos desde o início, porque agora ela será dominada pelo povo macedônio. Felipe II vai governar, vai dominar, vai falecer, e quem assume é Alexandre Magno, conhecido carinhosamente como Alexandre o Grande, que terá esse apelido por causa das grandes conquistas territoriais. Ele vai conquistar a Grécia, o Egito, a Fenícia, a Palestina, a Mesopotâmia, a Pérsia. Tudo que os persas tinham conquistado, Alexandre o Grande vai conquistar, vai fundar várias cidades, né? E fundar várias cidades que serão chamadas em sua homenagem de Alexandrias. A mais famosa dela é a Alexandria, fundada lá no Egito. Ok, pessoal? Então, assim nós encerramos a nossa aula de Grécia Antiga. Próxima aula, Roma Antiga. Um forte abraço. Professor Bruno com vocês.